Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Você precisa de oração e crê no poder da oração? Deixe aqui embaixo seu pedido para a oração. Cidade, estado, país, de onde você está me assistindo. Coloque aqui embaixo nos comentários. Em um período da madrugada eu vou apresentar o seu pedido a Deus. E o resto é o nome do Senhor que será glorificado sobre a sua vida. Eu tenho certeza que a mão de Deus vai trabalhar. Preste atenção. A pastora Regiane Maciel, ela gravou um vídeo. O link do canal dela vai estar aqui embaixo na descrição. Traz uma palavra. Dentro dessa palavra, ela alerta a nação. Ela alerta a igreja. E ela alerta os líderes. Alerta os governantes. E terá um ajuste, uma limpeza, terá até mesmo um vento. Ela deixa bem claro que aqueles que não estiverem firmes com o Senhor, terá uma prova muito grande. Quero que você analise, ore a Deus, o que for de Deus vai acontecer, o que não for não vai acontecer, e deixe o seu comentário. Eu respeito a sua opinião. Peço para que você deixe o teu like, curta, compartilhe na sua rede de WhatsApp, aí no seu grupo de WhatsApp, Instagram, Facebook, com mais pessoas. Vai nos ajudar muito. E ative o sininho de todas as notificações. Vai nos ajudar. Que Deus te abençoe. Aqui em cima está a chave Pix e o código QR Code. Se você quiser plantar uma semente no nosso ministério, é a semente que Deus colocar no teu coração. E eu oro nos comprovantes: saúde, livramento e multiplicação. Eu tenho pessoas que uma vez por mês, eles plantam no nosso ministério. O CNPJ está aqui embaixo. E se eles fazem isso porque têm visto que Deus tem multiplicado e prosperado por misericórdia. Se não, ore por nós, não é obrigado. Deus, ele abre porta naquilo que nós estamos precisando. Preste atenção nesse alerta e deixe seu ponto de vista, sua opinião sobre esse alerta que a pastora está falando. Assista o vídeo. Deus abençoe a todos os irmãos que forem chegando. Em nome de Jesus, deixa eu logo fazer uma oração pela tua vida. E eu vou dizer para vocês, irmãos, que não é fácil, né? A gente entregar as coisas de Deus, porque tudo do reino de Deus, irmãos, é sagrado. E mesmo a pastora Regiane, tanto com o canal desmonetizado, eu me sinto na obrigação de trazer esse alerta, né, para a nação brasileira. E eu quero que você abra sua Bíblia, se você estiver em casa, em Salmo 125, porque a tua fé vai te trazer a segurança em Deus. É a sua fé. A pastora está ao vivo. Quem estiver lá no grupo da pastora, puder compartilhar a live, eu agradeço, tá bom? Era para eu ter gravado esse vídeo cedo para vocês, mas eu não consegui gravar. E agora eu senti aquele impulso, sabe, para me poder falar. Porque a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que os nossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Irmãos, foi um sonho que verdadeiramente é uma profecia que está prestes a se cumprir. Eu creio que é algo que Deus está querendo nos alertar para que a gente venha estar preparado, né? Há 2 anos e meio eu já estou no YouTube, já estou aqui nas redes sociais, né? E eu estou aqui fazendo aquilo que Deus manda fazer. Porque hoje dificilmente são aqueles que obedecem à voz do Senhor. Eu quero primeiramente ler este salmo para a sua vida. E eu sei que eu não tenho o costume de entrar esse horário, né? Mas quando é as coisas de Deus, quando é um aviso de Deus, a gente entra sim. Independente do horário. A pastora Regiane é uma mulher que, graças a Deus, Deus tem me sustentado. Vocês me acompanham aqui há muito tempo, sabe que a vontade do homem é de me calar, de me paralisar, mas eu preciso obedecer à voz de Deus e trazer esse despertamento para a nação brasileira, amém? Vamos compartilhar a live, amém? Já, irmão Fábio, eu vou já lhe responder. Salmo 125. A fé em Deus traz segurança. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim
Assim o Senhor está em volta do seu povo, agora e para sempre. Porque o centro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Aleluia. Quanto àqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, levá-los-á ao Senhor com os que praticam maldade, e a paz haverá sobre Israel. Já quero que você prepare aí o teu coração para receber esta oração. Senhor Deus e Pai, querido e amado Jesus Cristo de Nazaré, nós nos colocamos nesse exato momento, Senhor, em Tua presença. Pedimos permissão para falar em Teu nome, pedimos permissão para chamar, Senhor, a Tua atenção, Senhor, para nós, para as nossas causas, que o Senhor venha ouvir as nossas súplicas. E eu creio, Deus, que através desta live, o Senhor vai despertar muitos aqui, Senhor, nesta noite. Que através desta live terá conserto, Senhor. Que através desta live, papai querido, muitos vão receber cura e milagre em nome de Jesus. Porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, serão como os montes de Sião, aqueles montes, aquelas montanhas, né, gigantescas que permaneciam no mesmo lugar, que não se movia por nada, não tinha tempestade que movesse, não tinha nada que mexesse com a estrutura daqueles montes. Assim tem que ser nós. Ninguém pode mexer com a nossa estrutura espiritual. Ninguém pode abalar a nossa fé, a confiança que temos no Senhor, né? Porque eu creio que aqueles que confiam no Senhor não será abalado, mas vai permanecer com a sua fé para sempre no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Assim como são os montes às rodas de Jerusalém, que aquelas montanhas ficavam em volta de Jerusalém. A Bíblia diz que assim será o Senhor em volta do seu povo. Amém? Hoje eu gravei um vídeo, eu coloquei ele acelerado um pouco lá na outra rede vizinha, para que as pessoas não se cansassem, né? Mas eu quero dizer aqui, principalmente para os canais que postam os vídeos da pastora, dizer para vocês, antes de vocês postar os meus vídeos, orem a Deus para saber façam a prova com Deus, para ver se é Deus mesmo que está falando através da minha vida ou não. Porque tem muitos que têm se levantado, tem muitos que têm falado bobagem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, Ele vai começar a fechar os céus para muitos aqui na terra. Porque nós estamos vivendo em um tempo que Sodoma e Gomorra está vencendo. Sodoma e Gomorra está vencendo. Por quê, pastora? Por causa do pecado. Hoje o pecado pode tudo. Hoje o errado virou certo e o certo virou errado. E cada dia que se passa, estamos vendo as coisas erradas, o pecado fedendo nas narinas do Senhor. Tanta coisa ruim acontecendo e as pessoas colocam a culpa em Deus. Deus não tem culpa das coisas ruins acontecer na terra. Porque Ele nos dá a oportunidade para a gente viver o melhor, para a gente colher o melhor, para a gente ser feliz. Mas cada um viva as suas escolhas, né? Salmo 125. Irmãos, eu tive um sonho que eu estava andando em uma rua e eu chegava na esquina. Eu estou fazendo sem nenhum fundo musical, sem barulho nenhum, porque eu quero que você ouça muito bem o que eu vou falar para vocês. E quando eu chegava nessa esquina, eu via muitas ruas, como se fosse essa mesma visão de barro. E estas ruas, algumas delas estavam muito secas, seca como se não houvesse chovido há muito tempo. E a outra direção, eu olhava as ruas e eu via como se... Não tem quando as máquinas passam nas ruas para poder arrumar a rua, para poder vir o asfalto? Exatamente, algumas ruas que estavam assim.
E eu seguia adiante, e quando eu ia mais na frente, eu via algumas casas e via uma igreja. Essa igreja ela era pintada de verde na frente. Só que o que mais me tocou nesse sonho, eu quero que você preste atenção e não façam perguntas para que eu não perca o foco daquilo que eu quero entregar para vocês. Porque se eu ficar lendo aqui perguntas que vão fazendo, eu vou parar aqui, vou ficar lendo e vou perder o foco do que tem que ser feito. Amém? Quero que vocês compartilhem a live, tá? Eu vou contar isso aqui porque eu preciso fazer despertamento para o povo, tá? Alguns vai dizer, ela tá fazendo tudo por dinheiro. Não, eu não vou ganhar dinheiro nos meus vídeos, porque a minha monetização está suspensa. Mas eu vou ganhar o quê? O reconhecimento no céu. Eu quero que vocês compartilhem muito esse vídeo aqui, tá? E alguém entrar aqui e perguntar, é porque essa chave de oferta, quem sentir no coração de ajudar o meu ministério, a obra missionária, através da vida da pastora Regiane, fique à vontade. Porque muitos sabem que a pastora não está recebendo, né? E aqueles que sentirem no coração de nos ajudar esse período aí que a pastora está sem receber, Deus vai só retribuir, porque quem nos retribui é o Senhor, amém? Irmãos, e aí eu andava em direção daquela igreja e eu via muitas irmãs de frente da igreja com muitas bacias, com muitos baldes, lavando muitas roupas. E aquelas roupas eu olhava e dizia, será que é roupa da igreja? Porque quando elas levantavam as roupas, algumas estavam rasgadas e várias roupas muito manchadas. Só que a água daquela bacia que as irmãs estavam lavando as roupas de frente à igreja, ela estava da cor de barro, muito suja. E aí eu parava de frente àquela igreja e eu levantava minhas mãos diante daquele povo, eu começava a orar e começava a entregar a revelação de Deus para aquelas pessoas. Que a igreja estava em pecado, que aquela igreja estava suja, que aquela água simbolizava a sujeira, o pecado da igreja. E aí aquelas irmãs se levantavam e saía do seu lugar com aquelas águas sujas correndo atrás de mim para tentar me agredir, para jogar aquela água em cima de mim. E eu começava a repreender e começava a manifestar demônios no meio daquelas mulheres. E aí eu escutava aquela voz que dizia assim, continua andando, e eu continuava andando. Quando eu chegava no final dessa rua, era como se essas ruas, irmãos, elas estivessem desertas, quase não tinha casa nesse lugar. Quando eu chegava no final dessa rua, tinha um barranco, que eu subi este barranco. Não era montanhas, era um barranco muito alto. Quando eu subi em cima desse barranco, aquela voz dizia assim, olha para baixo que eu vou te mostrar algo. Eu me lembrei de quando eu tive um sonho profético que envolvia Genoduque, Edir Macedo e o Valdomiro Santiago, a mesma voz que naquele sonho deles três falou comigo de novo. E aí falava assim, olha para baixo e fica vendo o que eu vou te mostrar. E quando eu olhava, irmãos, para baixo, eu ficava horrorizada. Eu via assim muitos lugares ao mesmo tempo, muitas plantações morrendo. A terra ela estava tão seca, irmãos, que a terra ela ia se partindo. Tinha muitas crateras, elas iam se partindo na terra. E de repente eu olhava naquela visão os rios, tudo seco. E no meio do rio estava assim, como se fosse aquela fenda secando. Irmãos, eu começava a clamar, a orar. E dizia algo para mim, que era para me despertar o povo a orar. Aqueles que estão, irmãos, afastados da presença de Deus, volte e faça um concerto. Deus está nos alertando para uma grande escassez que está vindo sobre a face da terra. A terra secando, eu vi o desespero das pessoas, irmãos, o desespero das pessoas em busca de água e não tinha água. Eu vi o desespero das pessoas de cima dessa montanha de barro. Eu vi o desespero das pessoas em busca das suas plantações e estava tudo morrendo. Irmãos, eu vi assim que a raiz, o caule, a raiz das plantações, ela virava aquelas plantas no chão e arrancava o tronco com a raiz, com tudo. E eu vi aquela terra muito seca. E algo dizia-se ao meu coração
para me dizer para o povo de Deus: guarde alimento, irmãos. Deixa quem quiser lhe chamar de louco chamar. Irmão, se você puder conservar água, guarde água. Pastora, mas como eu vou guardar água? Consiga uma caixa d'água, compre uma caixa d'água a mais, compre aqueles galão de água, faça uma reserva, vá guardando. Porque, irmãos, o sonho que eu tive é uma catástrofe, é algo muito forte que está vindo sobre a nação. E isso não era só para o Brasil, isso inclui a nação brasileira. E dali de cima, irmãos, eu levantava a mão e eu dizia: Deus, tem misericórdia do teu povo. E aquela voz dizia assim: o céu está se fechando. O povo vai clamar e Deus não vai ouvir. Vocês estão entendendo? O povo vai clamar, mas Deus não vai ouvir o clamor. Porque Deus deu muita oportunidade. Deus tem nos dado oportunidades todos os dias de nós sermos pessoas boas, de nós não perseguir o próximo, de nós plantar o melhor e colher o melhor. Mas as pessoas vão começar a colher muita dor. Irmãos, o que eu entendi quando eu acordei muito abalada desse sonho é que Deus estava mostrando a sujeira da igreja, em primeiro lugar. Aquelas ruas de barro, muito barro, barro seco. Sonhar com barro é muita luta que o povo vai passar. Aquelas mulheres de frente da igreja lavando roupa, água daquela roupa muito barrenta, significa o pecado, a falta de conserto da igreja. Irmãos, era muito forte, porque Deus me revelava ali na frente daquelas irmãs a sujeira, a imundícia que estava dentro da igreja. Isso Deus está falando que nesse sonho, que Ele quer conserto. Ele quer que a igreja verdadeiramente se coloque na posição de servo e comece a clamar. Irmãos, é tempo de levantar um clamor na terra, que as pessoas deixem, irmão, das vaidades, que as pessoas larguem essa vidinha de artista e comecem a aprender a ser servo e descer em oração. E eu entendi que aquelas ruas, Deus estava me mostrando uma grande luta que o povo vai passar. Os rios secando, vai ter escassez não só de água, mas as plantações morrendo, uma escassez muito grande no agro. Vai ter uma escassez muito grande nas plantações, porque muitos vão plantar e não vão colher. Irmãos, eu precisava falar isso aqui para vocês. Eu gravei em outras redes vizinhas, postei o vídeo lá, mas eu senti agora no meu coração de sentar aqui, abrir a câmera do meu celular e trazer este sonho profético. Eu creio que Deus está nos despertando. Irmãos, a igreja do Senhor, nós vamos passar uma tribulação na terra. Mas nós sabemos, irmãos, que vai ter muita perseguição. Sabemos que ainda, e tem mais um detalhe. Quando eu olhava para baixo, que eu via as plantações, aquela voz dizia assim: ainda não é a fome que atingirá os quatro cantos da terra. Ainda não é esta fome. É apenas um tempo de escassez para que Deus venha tratar com o seu povo. Muitos têm tanto e não dividem um pouco com o próximo. Quantos estão morrendo de fome e as pessoas só pensam em si mesmas? O rico vai ter dinheiro, mas não vai ter o que comprar, irmãos. Isso é muito forte. O que adianta você ter um mar de dinheiro e você não poder utilizá-lo? Vocês que estão na live aqui, irmãos, deixa o teu like, deixa o joinha, por favor. Porque quando vocês curtem a live, não entre só para ouvir, mas curta também. Porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando da live e vão recomendar para outras famílias cristãs. Vamos junto nessa corrente aqui de despertamento para o povo de Deus. Irmãos, eu preciso que vocês se coloquem agora numa posição de servo, obediente a Deus, a voz do Senhor, porque, irmãos, entenda que Deus não faz nada sem antes nos consultar, para que nós venhamos se preparar. Deus não quer que nós sejamos pegos de surpresa. O que o Senhor quer é que nós venhamos se preparar em oração, porque, irmãos, irmão Fábio já está arrepiado. Irmão, eu jamais iria entrar numa live para mentir para vocês. Apesar de eu pegar esse nome todo dia de mentirosa, de falsa profeta, e Deus tem me sustentado, irmãos. Sabe qual é a nossa maior riqueza, irmãos?
Sabe qual é? É a nossa salvação. O teu maior troféu é saber que o teu nome está sendo escrito no livro da vida. E eu vou dar um conselho aqui: busque ajuntar tesouro no céu. Junte os tesouros no céu. Faça a boa obra aqui na terra para que os teus tesouros vá acumulando no céu. Seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa caridosa. Quando você se levanta, quando Deus toca no teu coração para ajudar alguém, você fica em dúvida, acabe esta dúvida hoje em nome de Jesus. Ontem uma irmã perguntou assim, pastor, eu fico me perguntando o porquê, eu pergunto para Deus o porquê que Ele permite que a senhora seja tão afrontada. Por que que a senhora é tão perseguida, pastora? E às vezes eu estou na igreja conversando com os irmãos dizem, essa mulher tem um chamado árduo. Se ela não tivesse Deus na vida dela, ninguém perseguiria ela. Se eu, pastora Regiane Maciel, não tivesse a presença de Deus na minha vida, eu não era notada por ninguém. Eu não era perseguida por ninguém. Não olhem para as perseguições, porque o nosso foco está à frente. O nosso foco está no céu. Aleluia. Vamos compartilhar a live, queridos irmãos, em nome de Jesus. A igreja está muito suja. A igreja precisa ser limpa. Irmãos, você tem noção de quantos crentes vão partir sem Cristo porque estão brincando com o Senhor? E Deus não fala na boca deles. Tem muitos que estão paralisados por conta dos ataques, das afrontas. Eu vi ontem que a igreja, acho que é Batista, eles assinaram lá uma lei, sei lá o que é, uma regra, que mulheres não poderão assumir o cargo de pastora. Qual é o problema? Eu não sou da Batista e nunca serei. Eu sou de Jesus Cristo. Pastora, pastor é apenas uma sigla que o homem e a mulher carrega. Mas servos de Jesus Cristo são poucos que Deus conta nos dedos. Deus está contando no dedo porque a maioria ele já está vomitando da boca dele. As pessoas estão, irmãos, querendo mídia, matando o chamado de mulheres. Quantas mulheres hoje, irmão Marcos, estão ali do lado dos seus esposos, só mesmo recebendo ordem, querendo orar na irmã, querendo fazer a obra, e o marido diz, fica quieta, porque esse direito é meu. Mas Deus não dá o direito de você ser um adúltero, Deus não te dá o direito de você ser prostituto, mentiroso, enganar as pessoas, roubar os dízimos e as ofertas da igreja. Por que que querem serem tão reconhecidos se são cheios de pecados? Estão matando o ministério das mulheres. Deus, aquilo que acontece na nossa vida, irmãos, é com permissão de Deus. Deus me permitiu eu ser consagrada, porque Ele sabia do compromisso, eu não ia fraquejar. Irmãos, eu nunca vi tanta rua barrenta. As ruas eram muito cheias de barro, aquele barro, chega a poeira, subia, de tão seca. E outra visão, eu vi aquelas ruas como se elas estivessem trabalhando nela. Eu creio que Deus está falando algo muito forte. E eu vi uma irmã falando assim, o seu sonho, Deus está revelando para a igreja se consertar. Aprenda a ter discernimento das revelações de Deus. Deus está mostrando o que está vindo sobre a face da terra. Vai faltar comida, vai faltar água, porque os rios vão secar. Não vai ter plantação para transportar. Mas aqueles que tiverem seu alimento guardado nas suas casas, fique quieto. Não fale para ninguém, para que ninguém saqueie sua casa, porque a escassez vai ser muito grande. Vocês têm noção que as guerras não têm limite. Meu esposo estava falando que os Estados Unidos vai atacar o Irã hoje. Acho que é o Irã. Que vai ter um jogo lá da Copa e estão querendo atacar. Irmãos, acabou o amor. Esfriou. Estamos vivendo um tempo de muita luta na terra. Muito difícil.
A igreja do Senhor, por isso que a Bíblia diz que ai das grávidas aquele dia, ai das que amamentam aquele dia. Os que tiverem no campo, não volte às suas casas para buscar nada. Os que tiverem no telhado, não desça para olhar nada. Só siga em frente. Porque vai ser tempos de dor. Vai ser tempos de muita luta, de tribulação. Mas saiba que Deus nunca deixará nenhum de nós sozinho. O Senhor estará conosco todos os dias de tribulação, todos os dias de angústia. Deus estará conosco. O intuito desse vídeo é trazer para você esse sonho que eu tive. Eu sei que tem muitos que não têm mais força de voltar para a presença de Deus. Mas você precisa buscar essa força em Deus. Você precisa largar mais os prazeres do mundo. Eu vou comprar isso. Eu não penso, irmãos, de comprar uma casa aqui, uma casa ali. Eu não faço planos de comprar um carro, uma moto. Isso não faço, porque o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã não nos pertence. Nós precisamos ir buscar almas para o reino de Deus. Almas para o reino de Deus. Tem homens e mulheres de Deus focado na palavra e não tem oportunidade de levar o evangelho do reino. Quantos pastores, quantas mulheres de Deus precisam de uma oportunidade para dizer: Ei, Jesus manda te dizer, te conserta, te conserta. Não estão pregando conserto mais nas igrejas, irmãos. Não estão pregando mais para as pessoas renunciar ao pecado. Não estão mais pregando a volta de Jesus, mas as pessoas estão massageando o ego. As pessoas estão levando aquela palavra que vai impulsionar o teu coração, vai trazer, vai abalar o teu emocional e você vai chorar, chorar, chorar e vai dizer: eu estou aliviado, eu estou outra pessoa hoje. Não, você é um emocionado. As igrejas hoje estão cheias de emocionados, mas as pessoas querem viver na presença de Deus e no mundo ao mesmo tempo. Tem muitos crentes hoje que não largaram a prática do mundo e ainda estão vivendo, carregando essas práticas dentro das igrejas. Entenda uma coisa, o templo é um lugar onde os irmãos têm que se reunir para adorar o Senhor. Templo, a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão humana. Mas que o templo é para que a gente venha viver em comunhão. Mas cadê a comunhão? Tem. Você entra dentro de igrejas grandes hoje. Tem a cafeteria, tem a loja da pastora, tem a livraria do pastor. Tudo virou comercialização dentro das igrejas. Tudo virou comercialização. Vocês já viram um servo, uma serva de Deus, um pastor de honra, uma mulher honrada por Deus, ela ser reconhecida na terra pelo homem? Não, irmãos. Aí você pode citar alguns nomes. Tem a pastora Helena Raquel, tem a pastora Camila Marcos. Elas são artistas. Elas são artistas, são famosas. São mulheres reconhecidas pelos homens. Só precisamos saber se são reconhecidas por Deus. Eu não estou falando mal de nenhuma, mas é a realidade que muitos não querem enxergar. Acabei de ver quase ainda agora um pôster que ia estar lá e junto. Ia estar a pastora Camila Barros, ia estar meu Deus, como é que é o nome dela? Raquel Lima e outras. E está no evento que os primeiros lotes seria o valor tal. O segundo lote seria o valor tal. Quanta comercialização dentro das igrejas hoje. Os púlpitos viraram palcos para atrações gospel. Talvez você que está aqui não concorde com o que eu estou falando. Há uma diferença de eu me levantar contra as ungidas do Senhor e há uma diferença muito grande de eu falar a verdade que muitos não querem ouvir. Alguém um dia falou assim: a senhora queria estar no lugar dela, está repreendida em nome de Jesus. Eu não quero nunca me contaminar com esse povo. Eu não quero ter que abrir minha boca um dia para um pastor e dizer: pastor, eu quero 5.000 para pregar na sua igreja. Nunca.
Pastor, eu quero 10 mil para pregar na sua igreja. Nunca, Deus nunca vai me castigar por conta disso, porque eu não sou essa pessoa. Nós temos que aprender a ser servos de Deus humilde, porque a palavra de Deus diz que de graça dá e de graça tu recebe. Quando Deus fala isso, é porque você tem que fazer por amor e Deus providencia tudo na sua vida. Deus vai, se Deus sabe que tu precisa de um transporte, tu não tem condição, ele tem o poder de tocar no coração do dono da concessionária e te abençoar. Ele tem o poder de tocar no coração de um empresário e te abençoar. Né? Não precisa você se vender, não precisa você vender a palavra de Deus. Quantos hoje não entregam as profecias que Deus tem revelado? Porque eu não vou assustar a igreja. Se eu falar isso, o pastor não me traz mais na igreja. Dane-se o que o pastor pensar. Dane-se quem não quiser conserto. Você precisa levar uma palavra de conserto ao mundo. Vocês viram onde é que a palavra está sendo pregada? A palavra de Deus está sendo pregada em lugares que nunca ninguém imaginou ouvir falar. Mas a palavra de Deus diz que quando a palavra do reino for pregada nos 4 cantos da terra, aí o Filho do Homem virá buscar a sua igreja. Aleluia. Vocês lembram do chamado de Jeremias? Jeremias, ele levava as profecias, ele obedecia a Deus. O Senhor dava oportunidade para o povo, mas o povo zombava do profeta. O povo perseguia o profeta, ao ponto de lançarem ele dentro de uma cisterna, cheia de lama, para ele morrer ali de fome e de sede. Vocês acham que vão fazer o que comigo? Vocês já vão fazer o que com os verdadeiros servos de Deus? Profeta de verdade é aquele que ouve as profecias e obedece a Deus. E avisa, dá o aviso do Espírito Santo de Deus. Deus tem falado tanto comigo em sonho, mas um tempo Deus tem se calado. Algum tempo Deus não tinha me mostrado nada. Pastora, tem pessoas que dizem, pastora, eu conheci a senhora através da profecia do dilúvio lá do Rio Grande do Sul. Mas até hoje as pessoas dizem que nada que nós entregamos é verdade. Vocês acham que nós temos que se justificar para um povo que não tem temor a Deus? Esses são os da sinagoga de Satanás, os fariseus, os hipócritas, que têm se multiplicado na terra para perseguir os ungidos de Deus. São os Balaão. São os de Balaão. Mas eu quero dizer para você que aonde tem maldição, Deus tem o poder de transformar em bênção. Você acha que eu vou pagar para ouvir um comedor de feijão e arroz como eu? Só porque se levantou na vida à custa do dinheiro da igreja? Você acha que eu vou num evento várias vezes? Muitos vieram aqui. Eliseu Rodrigues veio um dia desse aqui na Igreja Batista, aqui no Acre. A Igreja Batista só traz artista. Camila Barro veio um dia desse também. Veio vários, pastor Helena Raquel veio aqui também. Mas eles não dão oportunidade para os da casa. Quantos homens e mulheres de Deus tem aqui no meu estado, que eu conheço, homem e mulher de Deus de oração, que tem Bíblia, eles não dão oportunidade. Por quê? Porque eles querem mídia, querem fama. Deus não está nessas igrejas. Ah, mas a igreja até próxima, porque os bestas são enganados. Você tem noção do valor das ofertas, do dízimo que essas igrejas arrecadam, das vendas que acontecem dentro dos templos? Pode até tentar me calar, mas vão só tentar e não vão conseguir. Porque enquanto eu estiver nesta terra, eu vou obedecer à voz de Deus. Amém? Nós vamos ver muitas destruições, irmão. Mas a própria palavra de Deus diz lá em Mateus 24, é necessário que tudo isso aconteça, mas que não será o fim. Não é o fim. Pastor, eu não vou viver o que Deus me prometeu. Você vai viver se você continuar na posição, se você continuar na brecha da obediência. Porque para obedecer é difícil. As pessoas querem mais sacrificar. Louvado seja Deus. Hein? Deus nos coloca. Eu quero agora que você abra a sua Bíblia. Eu quero deixar essa palavra antes de encerrar essa live. Em Jeremias 29, 11. Olha o que diz Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor.
Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim do que esperais. Eu só vou ler até aqui. Deus está dizendo, eu nunca me esqueci de vocês. Mas eu precisei levar vocês em lugares para vocês entenderem que vocês são dependentes da minha presença. Eu precisei levar vocês a este cativeiro. Nós sabemos que Deus permite nós passarmos processos dolorosos por conta das nossas plantações. Não misture um processo com colheita. Louvado seja Deus. Deus tem nos dado oportunidade, mas a gente muitas das vezes se esquiva de receber essas oportunidades. Olha o que o Senhor estava dizendo para o povo que estava cativo. Eu nunca esqueci de vocês. Eu sei o que eu penso ao respeito de cada um de vós. Mas o que eu penso ao respeito de vocês são pensamentos bons. Eu sei que o tempo que vocês passaram aqui, eu também estava com vocês. Mas era necessário vocês passarem este processo, porque quando Deus vai entregar um propósito, quando Deus vai entregar a bênção para as nossas vidas, é necessário Ele nos tratar na dor. O nosso propósito, nós vamos chegar nele através da dor, através de uma perca, através de uma decepção. Muitas das vezes nós alcançamos o propósito com Deus através do nosso cativeiro, das lutas que estamos enfrentando. Mas Deus está dizendo, não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho da tua dor, eu vou trazer-vos de volta as vossas terras. Eu vou trazer os cativos de volta à sua terra e vocês vão reconstruir as vossas vidas. Eu vou abençoar vocês vão ser muito prósperos. Tudo que vocês plantar vai dar de muito. Tudo que vocês colher, vão colher muito. As vossas famílias serão abençoadas. Vocês vão reconstruir um novo templo. Só que quando o povo vai reconstruir um novo templo, eles ficam tristes porque o templo não era luxuoso como o primeiro. Aleluia! Mas Deus estava dizendo que o que importa não é a estrutura do templo, não é o luxo do templo. Entre igrejas que não entendeu ainda que Deus não está olhando para o luxo que está dentro dela. Deus não está olhando para o altar perfeito que há nela. Deus não está olhando para a plateia que tem nela. Deus está dizendo à igreja, o templo precisa ser cheio da minha presença. O templo precisa somente ter a presença de Deus. Se tem alguém aqui nesta noite e perdeu algo, Deus está falando com você. Você vai recomeçar. Você vai reconstruir a sua vida do zero. E tudo Deus fará novo na sua vida. Diga, eu tomo posse, Pai. Eu creio, Deus, que todo este processo é uma colheita. Mas que nós vamos vencer o processo para alcançar o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Eu quero orar, Senhor, por essas vidas que estão aqui. E que a minha voz possa chegar nos quatro cantos da terra como um despertamento para a nação brasileira. Que o povo venha se despertar para o arrependimento. Que as pessoas venham, Senhor, se despertar para guardar, Senhor, o seu mantimento. Que as pessoas venham se despertar, Deus, para amar mais o próximo e não odiar, Senhor. Eu creio, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor vai fazer, Deus, grandes milagres acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Tome posse. Talvez a tua loja fechou e você está dizendo, meu Deus, que processo doloroso. Mas é em meio a este processo, esta dor, desta perca, que Deus está te preparando para receber algo muito maior. Se fechou uma porta e Deus vai abrir uma muito maior. Amém? Que Deus...